Eu vou iniciar então agora, tá, pessoal? Novamente, eu gostaria de agradecer o pronto aceite dos meus colegas, os professores Felipe Costa e Matias Locke. Gostaria também, em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, agradecer a todos vocês que estão participando e vem participando dos seminários online. Esse é o quinto seminário e tem como objetivo discutir a atuação para a promoção de atividade física nos cursos. Né? Como eu já apresentei nos meus agradecimentos, esse seminário ele vai ser trabalhado pelos professores Felipe Costa e Matias Locke. O professor Felipe Costa é atualmente professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba e está vinculado ao programa associado de pós-graduação em Educação Física do consórcio Universidade de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, e tutor de residência multiprofissional em saúde mental. O professor Matias Locke é professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina, atualmente atua nos cursos de bacharelado em Educação Física, residência multiprofissional em saúde da família e programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em saúde coletiva da Universidade Estadual de Londrina. Quem mediará o encontro sou eu, o Paulo Henrique Guerra, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, atuo no curso de Medicina e atualmente também exerço a função aí de diretor científico da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Mudando aqui um pouco a nossa tela, né, só para explicar um pouco das regras, né, do seminário. Esse seminário ao todo vai acontecer ao longo de 1 hora. A primeira fala vai ser do Matias, né, 20 minutos para a fala dele, 20 minutos também depois da fala do Matias para o Felipe. E aí, ao final, né, os 20 minutos finais do seminário online, aberto para que os participantes possam fazer perguntas, tanto para o Matias como para o Felipe. Eu peço para que não encaminhem as perguntas no bate-papo aberto, e sim nessa janelinha Q&A, tá? Disponível aí na janela de vocês. E as perguntas podem ser formuladas durante as aulas, tá? Não precisa esperar acabar a fala dos dois convidados para que elas sejam tecidas. Como eu tinha apresentado também, eu tinha comentado com o Matias e com o Felipe, as 4 edições anteriores, né, dos seminários online já estão disponíveis no canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no YouTube. É muito simples, é só você acessar o YouTube e digitar SBAFS ou colocar Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que de imediato vai aparecer o canal da Sociedade Brasileira, tá? De qualquer forma, eu também vou compartilhar esse link com vocês aqui na janela de conversas geral. E nesse espaço, então, já gostaria de convidar o professor Matias Locke, novamente agradecendo pelo pronto aceite, né, e interesse em participar desse seminário. Muito obrigado, Matias. Você tem 20 minutos, eu vou te informar no quinto, faltando 5 e 1 minuto para o término da sua fala. Uma boa fala. Ok. Obrigado, Paulo. A tela tá aparecendo? Sim, para mim sim. Bom, pessoal, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque 20 minutos realmente é um tempo bastante curto, mas eu gostaria de primeiramente agradecer à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde pelo convite, parabenizar a atual diretoria da sociedade pelo trabalho que tem feito, especialmente relativo à organização desses seminários, que era uma ideia antiga e que, por diversos motivos, a gente acabou não conseguindo levar adiante, e essa diretoria tem conseguido isso. Então, deixo aqui o meu registro de agradecimento e parabenizando a diretoria por essa iniciativa. Dizer que é um prazer dividir essa tarefa, essa atividade com o professor Felipe,
com o professor Paulo, que é quem vai moderar essa atividade. São pessoas muito competentes na área, referências importantes, e tenho muito orgulho de estar aqui nessa tarde com vocês hoje. Agradeço todo mundo que está investindo uma parte do seu tempo nessa atividade, na tarde de hoje. Gostaria de destacar também que o seminário ele tem aproximações, eu acho, interessantes com temas anteriores que foram tocados nesses seminários online, né? Eu destaco o último, por exemplo, da professora Débora Malta, né? O próprio seminário do professor Rodrigo Reis, do professor Akira e da Gabriela, que discutiram a questão do ambiente, do Douglas, do Alan também, né? Enfim, acho que todos os seminários eles guardam alguma relação importante com esse que a gente vai começar a falar agora rapidamente. Então, eu vou partir de alguns pontos iniciais e pressupostos da minha fala. São temas que, evidentemente, eu não vou conseguir um grande aprofundamento, mas eu acho que é importante localizar e saber que eu parto desse contexto e desses princípios. Então, acho que é importante explicitar isso. Isso vai ajudar, inclusive, a entender um pouco alguns pontos da minha fala mais específica que diz respeito à intervenção, né, para a promoção da atividade física no contexto do Sistema Único de Saúde. Primeiro, não desconsiderar a questão das atualidades sobre o SUS. A gente tem um cenário de grandes incertezas políticas no Brasil atualmente, inclusive com alguns princípios do SUS ameaçados. Então, talvez até algumas coisas que a gente vai falar, vai debater na tarde de hoje, talvez daqui a um tempo elas até percam o seu sentido, o que, do meu ponto de vista, é bastante grave. Mas eu não estou desconsiderando todo esse contexto que ameaça alguns princípios do SUS, ameaça, inclusive, a existência do SUS e, evidentemente, a promoção da atividade física nesse contexto específico. Deixar claro que eu também parto do princípio que a questão da atividade física ela é potencialmente importante para a saúde pública, mas ela pode tanto ajudar a fortalecer o olhar biomédico, quanto ajudar na construção de um olhar mais ampliado de saúde. Eu gosto de falar isso porque, a princípio, para mim, falar que vai investir em promoção da atividade física no SUS não me diz muita coisa, porque eu acho que ela pode tanto favorecer esse olhar biomédico, que é um olhar mais limitador dos aspectos, né, da saúde e doença, quanto ele pode, sim, ele tem uma potência muito grande para ampliar esse olhar. Então, eu também parto do princípio que a questão da atividade física ela deve sempre ir além da questão da relação entre a atividade física e as doenças crônicas. Ir além não significa ignorar. Eu admito que, em algumas situações, a prática de atividade física, mais especificamente nesse caso do exercício físico, pode até funcionar, digamos assim, como um medicamento em alguns aspectos, com certos desfechos, etc. Mas, evidentemente, que eu acho empobrecedor você considerar a atividade física somente por esse viés. Então, acho que a gente tem que ir muito além disso e a gente tem que considerar que a relação da atividade física com a saúde ela pode ser maior do que a relação entre atividade física e doença crônica. O que, convenhamos, já não é pouca coisa, mas pode ser ainda mais abrangente, pode ajudar, como eu falei no ponto anterior, na construção desse olhar mais ampliado de saúde, que é também mais adequado às condições de saúde da população brasileira. Gosto de lembrar que o discurso descontextualizado sobre a questão da atividade física ele pode ser, inclusive, perigoso, no sentido que ele pode simplificar alguns problemas complexos, promover uma visão simplista, por exemplo, sobre a questão da promoção da saúde, que é muito mais ampla. Eu também parto do pressuposto que promover atividade física no contexto do SUS vai muito além de simplesmente fazer o que se faz em outros contextos de prática profissional. Algumas pessoas parecem ter dificuldade de entender isso, elas acham que basta você aplicar a expertise que a educação física tem construída nas academias, nos clubes, etc., e fazer a aplicação disso no contexto do SUS. É evidente que muita coisa pode e deve ser utilizada, mas a promoção da atividade física no SUS tem especificidades importantes que precisam ser sempre consideradas. E acho que a parte final da minha fala vai ao encontro dessa afirmação. E lembrar que a promoção da atividade física não é um tema exclusivo de uma única área do conhecimento.
alguns colegas nossos parece que tem grande dificuldade também em compreender isso. Atividade física, a promoção da atividade física é uma tarefa complexa, intersetorial, evidente que a educação física, em função da sua especificidade, tem um papel central nisso, mas evidentemente que ela não é exclusiva. Então, isso a gente precisa deixar claro desde já. E aí eu aproveito para fazer um pouco uma propaganda, algumas propagandas de artigos recentes que eu ajudei a escrever e que vão, de algum modo, aprofundar algumas coisas que eu mencionei agora há pouco. Tem esse editorial que eu escrevi junto com outros colegas, em que a gente discute a revisão da Política Nacional de Saúde, da atenção básica e os possíveis efeitos dessa reformulação na promoção da atividade física. Uma carta recém-aprovada, que deve estar sendo publicada no próximo número da Cadernos de Saúde Coletiva, uma carta bastante simples, o espaço era curto, mas que a gente quis escrever para marcar a posição a respeito desses 30 anos do SUS, e o que isso tem a ver com a promoção das práticas corporais e da atividade física. Um artigo recém-aprovado na Cadernos de Saúde Pública, que eu escrevi, inclusive, junto com o Paulo, em que a gente discute um pouco a questão das evidências científicas, ou melhor dizendo, o discurso das evidências científicas e do discurso jornalístico, também deve estar saindo nas próximas semanas ou meses, e um outro artigo que discute um pouco a questão do quanto a adoção de comportamentos relacionados à saúde é complexa e depende muito mais de fatores não racionais do que a gente costuma imaginar. Esse ponto de vista também está aprovado na Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Então, de algum modo, esses artigos reforçam um pouco, aprofundam algumas coisas que eu falei bem rapidamente aqui. Então, a gente tem um desafio que eu considero bastante importante, que é aproximar a expertise da atividade física e saúde da expertise que a gente tem no SUS. Aqui eu gosto de colocar esse slide com a capa das duas edições especiais da revista Lancet, em 2012 e 2016, em que a gente tem pesquisadores brasileiros importantes, inclusive liderando essas duas séries, e a gente tem também a série do Lancet de 2011, toda dedicada, a edição de 2011 do Lancet dedicada ao SUS, e mais recentemente a edição especial da revista Ciência e Saúde Coletiva sobre os 30 anos do SUS. Eu acho que essa edição do Lancet de 2011 sobre o SUS é um momento em que, do auge do sistema de saúde pública no Brasil, do auge do SUS no Brasil, principalmente no fato de o mundo inteiro estar interessado no Brasil naquele momento, de querer entender a experiência brasileira, e já alguns anos depois, essa edição recente, de 1 ou 2 meses, da Ciência e Saúde Coletiva, que já é um outro momento político e histórico brasileiro em que as ameaças ao SUS estão muito mais presentes. E acho que todo profissional de saúde deve se apropriar bem dessas literaturas. Então, a gente tem um desafio importante, que é aproximar essas duas expertises que estão relativamente bem construídas no contexto brasileiro atualmente. Então, agora eu parto, sim, para a parte mais específica da minha fala. Eu vou falar de maneira mais genérica do que o Felipe, provavelmente, que vai se ater a alguns pontos mais específicos. Eu vou tentar apresentar algumas proposições para a atuação do profissional de educação física no contexto da atenção básica. Eu quero destacar que são sugestões a partir da experiência pessoal e do que eu já li e estudei sobre o assunto. Começa dessa maneira, eu já vou apresentar um pouco a construção disso. Deixar claro que não é uma ciência exata, nem tampouco um livro de receita, nada definitivamente substitui a avaliação profissional. Algumas proposições que eu vou mencionar aqui talvez não façam sentido em alguns contextos, enquanto outras talvez fossem absolutamente necessárias e talvez mais importantes do que essas que eu vou mencionar para vocês agora, daqui a pouco. Então, começa, na verdade, essa tentativa de eu sistematizar alguma coisa, propondo algo em termos de intervenção,
a partir de algumas falas minhas, já em 2013, a respeito desse assunto. Inevitavelmente, quando terminava a minha fala, uma das principais perguntas era: tá, você criticou uma série de questões, dizendo como não pode ser feito, ou como você acha que não deve ser feito, mas não avançou muito em relação a como se pode fazer. E aí eu tentei sistematizar um pouco isso. Então, à medida que eu tive a oportunidade de, em alguns lugares no Brasil, falar a respeito desse assunto, eu tive a oportunidade de conhecer não só pesquisadores da área, mas também pessoas que atuavam no NASF, CAPES, mas principalmente no NASF, em que me davam outras sugestões e eu ia anotando, amadurecendo a respeito delas. Então, é possível até que alguns de vocês tenham ajudado de alguma maneira nessa construção específica. Então, eu sistematizei uma primeira versão, convidei o professor Douglas Dias, aqui, que recentemente terminou o doutorado de saúde coletiva aqui na UEL, e o professor Cassiano Reck, da Federal de Santa Catarina, para me ajudarem nessa tarefa, e a gente ressistematizou a partir do olhar desses dois professores e resolveu enviar para alguns especialistas, que eram os profissionais que atuavam no NASF, ou atuavam naquele momento no NASF, ou realizavam residência multiprofissional com inserção na atenção básica. E a esses especialistas, a gente perguntou se a proposição, cada uma das 17 proposições, era clara e se considerava adequada. Então, a gente fez algumas reformulações a partir disso e agora eu apresento um pouco para vocês essas proposições. Antes disso, a gente tem aqui o perfil dos especialistas. Depois, quem tiver interesse pode olhar com mais calma. Em Florianópolis e Londrina, a gente aplicou numa reunião de NASF e da Residência de Saúde da Família, e em outras cidades a gente teve a colaboração a partir de uma amostra intencional, a partir dos nossos contatos. Então, as proposições, vamos a ela. Primeiro, buscar atuação coerente com os princípios e diretrizes do SUS. Eu vou passar bem rapidamente no artigo que a gente enviou e que está em processo de avaliação, a gente apresenta cada um desses pontos. Eu vou destacar somente alguns deles e depois, nas perguntas, se for o caso, a gente aprofunda alguma questão. Está comprometido com a qualidade do serviço, superar a ideia de que serviços públicos podem ser qualquer coisa, essa ideia absolutamente perigosa que a gente tem presente nesse momento no Brasil, que é a ideia de que o SUS e os serviços públicos, de modo em geral, são coisas de pobre. Enquanto a gente tiver essa noção no imaginário brasileiro, a gente definitivamente não vai construir um sistema público de saúde, ou de educação, de segurança pública, de qualquer coisa que seja, enquanto esse imaginário estiver presente de maneira hegemônica na sociedade brasileira. A gente precisa construir uma ideia de um serviço público que seja bom para todo mundo, e que a minha filha no futuro não precise, a minha filha e meu filho não precisem pagar no futuro o plano de saúde, porque a gente vai ter um sistema universal que seja de fato de qualidade para todo mundo. Uma outra proposição é buscar um bom conhecimento do território. Nesse contexto, eu destaco que é fundamental se conhecer o que já se oferece na comunidade. Então, é fundamental se estabelecer contato e cooperação, inclusive com outros setores, como, por exemplo, educação e esporte. Lembrar que outras atividades que acontecem no bairro, elas não são concorrentes. Tem alguns momentos em que, na minha visão, o profissional de educação física que atua especialmente no NASF, ele precisa ser um gestor de alguma maneira. Ele precisa saber articular essas diferentes ações. E acho que ele tem uma condição privilegiada para isso, evidentemente, considerando as condições de trabalho de cada profissional, de cada contexto. Uma outra proposição é participar do planejamento das ações de saúde das unidades básicas de saúde, inclusive para a unidade entender que o profissional de educação física faz parte dela e o profissional também entender isso, e não que é uma ação isolada no grupo de atividade física e ponto final. Buscar estimular e fomentar a participação e o controle social. A criação de grupos, por exemplo, pode ser especialmente rica nesse aspecto.
A gente tem experiências aqui em Londrina, por exemplo, em que o grupo de moradores, a associação de moradores, foi totalmente revitalizada, totalmente ressurgiu a partir do grupo de atividade física que se organizou na unidade básica de saúde. E aí isso transcende muito a questão da atividade física. Buscar atuar priorizando grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, o princípio da equidade, tão caro ao SUS. Buscar organizar e participar de atividades em educação e saúde, considerando a cultura dos sujeitos e comunidades, e buscando estabelecer uma relação que respeite esses saberes, fugindo de uma concepção vertical, em que a gente acha que a solução é contratar o profissional de educação física para falar o que as pessoas devem ou não devem fazer. Participar de atividades de apoio matricial, entender que o conceito de promoção da saúde, isso é uma proposição um pouco mais conceitual, ele deve ser amplo, ele inclui comportamentos relacionados à saúde, mas definitivamente não se limita a eles. Reconhecer também os múltiplos determinantes do comportamento humano, evitando uma abordagem moralista que considere o estilo de vida apenas como consequência das escolhas individuais de cada sujeito. Isso principalmente no último artigo que eu mencionei para vocês, que tem a ver com economia comportamental, lá dos artigos que eu ajudei a escrever e que devem ser publicados nas próximas semanas, a gente aborda isso com maior profundidade. Mas ainda sobre esse tema, eu gosto de lembrar o seguinte: a gente tem que ser cuidadoso, absolutamente cuidadoso, para não definir os nossos valores, gostos e práticas como padrão ouro de comportamento. E isso é muito frequente na educação física. A gente achar que as pessoas devem acreditar naquilo que a gente acredita e ponto final. A gente tem que saber que promover atividade física, a gente tem que ter clareza que para as pessoas, a maioria delas não tem o mesmo nível de prioridade na vida delas, a prática de atividade física, que tem para a maioria de nós, profissionais de educação física, que temos uma história construída nessa área. Então, às vezes, eu tenho a impressão que falta simplesmente empatia. A gente acha que porque boa parte de nós consegue ser ativo fisicamente, a gente acha que é fácil para todo mundo. E nem para a gente é. Definitivamente ser saudável no Brasil está cada vez mais difícil por uma série de questões, né? Então, lembrar, ainda nesse contexto, para fugir desse olhar moralista que muitas vezes se faz presente na prática profissional, não só do profissional de educação física, é verdade, mas dos profissionais de saúde de um modo geral, é lembrar que profissional de saúde existe, entre outros motivos, para tornar a adoção de comportamentos relacionados à saúde algo mais fácil, algo mais simples por parte da população. E jamais fazer julgamento moral do comportamento dessas pessoas. Tenho certeza que isso o professor Alain discutiu com muito mais profundidade no seminário em que ele trabalhou, que era um tema um pouco mais específico em relação a esse aspecto. Reconhecer também uma outra proposição, que a atividade física é um objeto complexo e que a orientação, o aconselhamento para a prática de atividade física não é exclusiva de uma única profissão. Na verdade, eu acho que isso é o que mais me encantou desde o início que eu comecei a trabalhar com residência e ter uma maior aproximação com o NASF, equipes multiprofissionais, etc., que ali é um contexto em que tu precisa estar muito aberto para compartilhar o que tu sabe e aprender coisas de outras profissões. Ali é um lugar que os corporativismos não deveriam estar presentes. Buscar fomentar a atuação intra e intersetorial para a promoção da atividade física. Já mencionei um pouco que o profissional de educação física, especialmente no NASF, ele pode ter um papel bastante importante em relação a esse aspecto. Lembrar que a prescrição individualizada não deve ser o foco do trabalho, apesar de eventualmente poder acontecer. A organização de grupos para a prática de atividade física não deve ser a única estratégia de atuação dos profissionais de educação física. Bem verdade que isso mudou bastante nos últimos anos. Se vocês pegarem os primeiros trabalhos publicados nessa área e que tentavam fazer um recorte o que era a atuação do profissional de educação física nesse contexto, era muito comum os profissionais se aterem absolutamente à criação de grupos específicos de prática de atividade física.
Eu confesso que eu era mais relutante com isso, em função de eu acreditar que o impacto epidemiológico desses grupos é relativamente pequeno. Porém, hoje eu reconheço que eles têm um simbolismo muito grande, por uma série de aspectos que depois a gente pode aprofundar. Acho que mesmo reconhecendo que o impacto epidemiológico pode não ser muito grande em relação a esses grupos, é fundamental eu entender que ele pode ser um aspecto importante. Na atuação junto aos grupos de prática de atividade física, explorar a riqueza de possibilidades da atividade física, para além do olhar biomédico, valorizar a boa utilização dos espaços públicos e buscar a realização de avaliações permanentes. Pessoal, não estão ouvindo? Oi, Matias, tá tudo certo aqui. Desculpa, que deu uma travada, já estou quase terminando, Paulo, desculpe. Tá. Então vamos lá, desculpa. O tempo já está esgotado, né? Bem rapidamente, então, pessoal, valorizar a boa utilização do espaço público. E, desculpem, eu pulei a anterior, na atuação junto aos grupos de prática de atividade física, explorar a riqueza de possibilidades da atividade física, indo para além da questão do olhar biomédico, valorizar a boa utilização dos espaços públicos. Não está escrito em lugar nenhum que, por exemplo, os grupos de atividade física precisam ser sempre nos mesmos espaços, e buscar realizar avaliações permanentes, não apenas focada na aptidão física das pessoas que frequentam os grupos específicos de prática de atividade física, mas também outros indicadores de saúde que podem ser bastante importantes. E lembrar que é preciso também ter paciência, não é da noite para o dia que isso que a gente vai estabelecer e que a gente vai ter todos os indicadores dizendo que a prática de atividade física resolveu o problema ou ajudou em diversos aspectos da saúde. Muitas mudanças levam gerações. Eu sempre cito o exemplo das ciclovias, né, que é um tema mais relacionado à questão do ambiente. Não pensem que na Holanda foi da noite para o dia que as pessoas passaram a usar a bicicleta como um meio de transporte comum para a grande maioria das famílias. Aquilo é uma construção que leva tempo e que a gente precisa ter paciência histórica e ter clareza que muitas vezes a gente precisa cuidar para não perder as coisas que a gente a duras penas conquistou. Eu quero deixar claro também que eu tenho clareza da dificuldade dessas proposições. É absolutamente difícil, principalmente trabalhar em equipe. Eu, particularmente, tenho, às vezes, grande dificuldade e tenho vontade de voltar, digamos assim, para o meu quadrado. É muito mais cômodo eu ficar num laboratório fechado, escrevendo as coisas que eu gosto, e muitas vezes é muito melhor do que muitas vezes participar de reuniões que nem sempre são produtivas, com pessoas que nem sempre estão com grande disposição, muitas delas que sequer acreditam na causa e assim por diante. Então, definitivamente não é fácil. Eu estou dizendo que algumas dessas questões eu considero que são necessárias. Agora, eu não tô menosprezando a dificuldade disso, e sei que muitos de vocês, que inclusive têm experiências a respeito disso, sabem bem do que eu estou falando. Trabalhar em equipe é sempre algo muito complexo, né? E a gente não tem uma formação, e eu não gosto nem de carregar muito na formação, porque muitas vezes ela é desculpa para a gente não fazer nada, né? A formação, acho que o Felipe vai tocar um pouco nisso, ela é insuficiente, mas ela tem, não na velocidade como a gente gostaria, ela tem melhorado. Que aí vai um pouco no meu fechamento aqui, finalizando para não dizer que não falei das flores, reconhecer que a gente avançou muito, né? Apesar da gente estar no começo ainda. Eu me graduei em 2003, entrei em 1999 e sequer se cogitava
ter PET saúde, ter residência multiprofissional, ter a inserção da educação física no NASF. Havia algumas experiências muito pontuais, mas que não chegavam na graduação. Hoje a gente fala em SUS na graduação, pouco é verdade, nem em todas as universidades, muitas vezes de maneira desarticulada com outros conteúdos, ainda na lógica das caixinhas, o que é um grande absurdo, um grande atraso de vida, mas considerando o que a gente tinha, a gente pode considerar que aconteceram sim alguns avanços. Eu lembro das primeiras falas que eu fiz em outras cidades a respeito desse assunto, era muito comum os profissionais estarem absolutamente perdidos. Hoje, não só da educação física, mas de diversas outras áreas. O que fazer nesse tal de NASF, por exemplo? E hoje a gente sabe que é possível se fazer muitas coisas, mesmo não tendo as condições ideais e nem a formação. Formação ideal a gente nunca vai ter, mas uma formação minimamente adequada para isso. Mesmo não tendo isso, acho que a gente avançou muito e hoje qualquer um de nós que esteja aqui hoje e muitos outros podem tranquilamente falar sobre coisas que podem ser feitas pelo profissional de educação física no contexto do Sistema Único de Saúde. E a gente também começou a investigar isso de um ponto de vista acadêmico. É muito fácil a gente pensar 10, 12, 15 grupos da educação física e da saúde coletiva Brasil afora que estudam essa temática. Então, obrigado pela paciência, eu finalizo aqui, fico à disposição, desculpem ter passado um pouco no meu tempo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Matias, pela fala sempre esclarecedora. Sem delongas, né, eu gostaria de convidar agora o professor Felipe. Felipe, você também tem 20 minutos, tá, para fazer a sua fala. Só para registrar, né, nós temos agora 48 participantes, né, além de nós três. Espero que todos estejam gostando pela resposta aqui que eu vi. Pessoal com críticas muito positivas. E qualquer pergunta, tá, que vocês queiram encaminhar aos palestrantes, por favor, cliquem ali na aba Q&A e façam as perguntas para que nos 20 minutos finais a gente possa tentar dirimir ou então colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Felipe, então, você tem 20 minutos, eu te desejo uma boa apresentação. Ok, Paulo, obrigado. Vocês estão me escutando bem? Estão vendo a apresentação já? Sim. Ótimo, então vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, o convite da sociedade, né, em nome do Paulo aí, né. É uma grande honra participar desse ciclo de seminários. Me sinto privilegiado por estar participando aí do processo, né. E também uma satisfação imensa fazer isso junto com o Matias, né, um parceiro aí de alguns anos atrás que vem atuando aí no campo da saúde coletiva que a gente está militando também, né? Então, pessoal, sem perder muito tempo, né, eu vou falar discutir um pouquinho sobre o processo de trabalho do profissional de educação física, né, na atenção básica, com foco no NASF, e muito do que o Matias já falou, vocês vão ver que vai se encaixar como uma luva aqui no que a gente vai falar agora, né? Acontece que, diferente do Matias e dos outros nomes que já apresentaram no seminário aí, né, eu talvez não seja ainda tão conhecido aí a nível nacional. Então, eu acho bacana a gente falar da onde a gente fala, né? Então, eu me formei na UFSC, fiz tanto mestrado como doutorado na UFSC, fui orientado pela Maria Alice, que é nutricionista, mas fiz a pós-graduação na educação física, né? Acontece que nesse tempo a gente arranjou um tempinho extra para fazer duas especializações, uma em saúde da família, eu acho que foi a primeira naquela época, que foi logo depois que foi soltada a portaria, né, do NASF, então foi pioneira lá em Santa Catarina, e outra, a gente engatou em outra que foi em saúde pública, ambas ofertadas lá pelo Departamento de Saúde Pública. Então, eu acho que aí foi
ao momento que o bichinho do SUS tocou a gente e a gente guardou isso no coração e passamos hoje a militar aí nessa área com muita paixão, né? E aí, só que assim, tanto mestrado como doutorado ficaram um pouco distantes, né, assim, dessa área de intervenção, que é a atenção básica, o SUS propriamente dito. E só agora, na UFPB, a gente conseguiu espaço para atuar diretamente nessa área, né? Então, eu entrei pelas portas das lutas, né, com a disciplina de judô lá na UFPB, mas hoje a gente vem militando aí, tanto no programa de pós-graduação, né, na linha de epidemiologia da atividade física, mais voltado às intervenções e estudos na atenção básica. Estamos como tutores da residência em saúde mental, uma coisa muito nova para a gente, que a gente está aprendendo a trabalhar ainda nessa área. Estamos trabalhando com um grupo de 7 professores e outros departamentos da saúde, do Centro de Ciências da Saúde, numa disciplina que trata de trabalho interprofissional, é uma experiência piloto, inclusive. Estamos trabalhando também, participando aí de uma proposta de APCN em saúde coletiva, não é? Então a gente está aí na torcida para que seja aprovado o mestrado em saúde coletiva para o próximo ano. E estamos atuando agora no projeto do PET Interprofissionalidades, né? Então tudo isso dá uma ideia do movimento que a gente está tentando fazer aqui na educação física da UFPB. Bem, um pouco do que a gente vai falar, né? Parece muita pretensão, mas vou tentar dar conta desses 3 pontos aí que a gente levantou, né? O que temos feito nós, da educação física, na atenção básica, e aí com foco bem no NASF. O Matias pediu para eu falar sobre a residência, mas eu acho que eu ainda estou aprendendo tanta coisa na residência que em um momento posterior a gente conversa com mais domínio aí do que a gente está fazendo e com uma avaliação mais ampliada, não é? Num segundo momento, falar o que e o porquê não temos feito, né? O exército já está batendo aqui na nossa porta, viu? E no terceiro momento, a que caminhos percorrer, né? Assim, tentando mostrar alguns caminhos que a gente pode tentar dirimir aí algumas dificuldades, algumas barreiras que a gente tem encontrado nessa atuação na atenção básica, né? Começando a nossa fala, eu acho importante a gente retomar um pouco a fala da Débora Malta, não é? No último seminário. O final da fala da Débora, ela destaca o papel que essa crise que a gente está vivendo, né? Essa economia maluca e essa austeridade fiscal, assim, tudo em nome do mercado, o que tem levado assim a indicadores bem precários, né, e verdadeiros retrocessos nos indicadores de atividade física, de outros comportamentos de saúde, mas indicadores de saúde também. Então a gente sabe que cada vez mais a literatura vem se consolidando aí, dizendo que, olha, a austeridade de fato mata, não é? Então, essa economia em que o que vale é o capital financeiro tem deixado suas marcas aqui no nosso Sistema Único de Saúde, né? E isso a gente vê com indicadores bem sensíveis, como a mortalidade infantil, né, que vinha em queda e já estabilizou, e a tendência da gente ter um cenário bem preocupante aí para os próximos anos, a depender do que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, assim, a gente não pode perder uma visão ampliada de que isso se deve a fatores supranacionais, né? Não é problema nosso, é um problema mundial. Todo mundo está encarando esses problemas, né? Mas, a nível local, a gente sente na pele, né? Então, a gente vê propostas como essas de criação de planos populares, né? Uma forma de SUS pobre para o pobre, não é? Que é bem preocupante, né? Ainda bem que a gente conseguiu barrar algumas coisas no nosso Congresso, mas nem tudo a gente tem conseguido barrar. Por exemplo, a gente teve uma reformulação da Política Nacional de Atenção Básica que deformou um pouco a nossa política de funcionamento da estratégia de saúde da família. Então, a gente tem também movimentos na área de saúde mental que vão na contramão do que a gente conquistou ao longo de 20, 30 anos aí de reforma psiquiátrica,
né? Aumentando o número de leitos em hospitais e pagando mais, fomentando o retorno a uma política de saúde mental manicomial. Especificamente no núcleo de apoio à saúde da família, a gente teve uma mudança no nome agora, né? Passou a ser núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, e a gente não sabe o que vai acontecer com essa política, na verdade, né? Porque em nenhum momento na política, na portaria que teve a mudança, a gente vê como é que ele funciona. Então, pode ser que nos próximos anos aí a gente tenha algum efeito na forma de trabalhar no NASF, né? Talvez ele deixe de ser baseado, por exemplo, no apoio matricial. Então, assim, para falar do que temos feito na atenção básica, eu me vale muito dos dados da Suela, né? Que eu considero que foi o levantamento mais importante, né? Mais abrangente que a gente teve com profissionais do NASF no Brasil. A gente pode dizer, talvez, que esteja um pouco caduco já, que foi de 2011 o estudo dela. Certamente houveram evoluções, como o próprio Matias colocou, mas eu acho que muita coisa ainda está como naquela época, né? Então, por que falar do NASF, né? O NASF continua sendo a nossa principal porta de entrada no SUS. A gente sabe que temos outros programas de promoção da atividade física em várias cidades do Brasil, né? Mas muitas vezes esses programas estão desarticulados do setor saúde, né? São programas isolados que não conversam muito bem com a atenção básica e com o sistema de saúde como um todo. Então, o NASF continua sendo a porta de entrada e a gente tem que valorizar um bom trabalho nessa área, até para consolidar a nossa atuação nesse campo que foi aberto para nós, né? E aí, assim, eu trouxe alguns dados da Suela aqui. O primeiro, tratando da proporção de profissionais de educação física por número de NASF, né? Então, a gente tem um dado interessante que, naquela época, em 2011, eu acho que isso já deve ter mudado, já deve ter melhorado, a gente já tem cerca de 50% das unidades dos NASFs, a gente tinha o profissional de educação física. E a gente perdia apenas para algumas profissões, como fisioterapia, serviço social e outras profissões. Psicologia, acho também, na frente. E esse outro gráfico aqui apresenta assim, olha, o número de profissionais de educação física por 100 mil pessoas cobertas pela estratégia de saúde da família. E aí a gente vê assim, que são poucos os estados que passa de um profissional por 100 mil habitantes. Então, aquela lógica, esse dado é importante para a gente ter uma ideia do nosso trabalho nesse campo, né? Não dá para atingir muitas pessoas se a gente for naquela lógica de fazer grupos, até porque pelo número de unidades que a gente tem que atender, isso se torna inviável muitas vezes, né? Então, no estudo da Suela, o que a gente encontrou? O principal público, aliás, o principal modelo de intervenção é o modelo tradicional que a gente tem na nossa formação inicial, né? Aulas de ginástica, grupos de caminhada são os mais frequentes, né? Aqui em João Pessoa, o Damião Rodrigues também fez um levantamento interessante com profissionais da Grande João Pessoa e encontrou coisa bastante parecida, né? Isso se deve a quê, né? A gente acaba sendo preparado desde o início do nosso curso, né, a compreender os mais diversos tipos de exercícios e os seus efeitos na saúde, na aptidão física, muito focado na abordagem individual, né? E quando a gente passa para uma abordagem coletiva, a gente acaba importando o modelo que a gente leva para as academias, né? As atividades de grupo, como ginástica, aulas de alongamento. E aí a gente coloca algumas perguntas, algumas reflexões, né? Será que criar e gerir grupos de atividade física são a única atribuição nossa no NASF? O Matheus já falou aí que não. Será que só temos isso a oferecer? Não, também acredito que não. Estamos, de fato, trabalhando na perspectiva do apoio matricial, fazendo isso? Certamente não. Isso daí é só um braço do apoio matricial. A promoção de atividade física é atribuição exclusiva nossa? Só a gente pode falar sobre atividade física? Também acreditamos que não. Então, assim, juntamente com isso, a gente tem um perfil muito claro
do público que procura as unidades de saúde, né? Isso fica claro também nos estudos descritivos, não só da nossa área, mas de outros estudos que trabalham com a descrição do público-alvo que procura a atenção básica no Brasil. E aí ele é caracterizado, né, por mulheres, geralmente mais velhas, e com a presença de alguma doença crônica, né? E aí mais uma vez, atuar na perspectiva de formação de grupos, talvez a gente esteja deixando aí de atingir uma boa parte da nossa população, talvez outros grupos que precisem de tanta atenção quanto esses grupos. É claro que é importante atender uma demanda, né, do serviço. Se isso está chegando no serviço, a gente tem que dar conta. É uma necessidade real de saúde, mas não é apenas essa necessidade, né? Os grupos operativos, né, hipertensos e diabetes também representam um público muito importante que procura as unidades, e a gente acaba criando muitos grupos para esse público, né? Aí o estudo da Suela tem demonstrado lá, que é até bacana, né, que a gente está começando também a trabalhar com perspectivas de educação, né, trabalhando com ações educativas dentro do NASF. Mas aí a maioria delas, ao meu ver, e considerando a formação que a gente tem, acaba sendo muito aquele modelo tradicional, né? Fica bem explícito nessa foto aí o que é que está acontecendo. A moça, a profissional, trouxe aqui seu computador, está fazendo sua apresentação e as pessoas assistindo uma aula que ela está dando ali sobre um determinado tema de saúde. Será que isso funciona? Será que só temos esse modelo de educação em saúde? Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso na nossa área também, sabe? As outras áreas padecem do mesmo problema. E aí, quando eu vejo cartazes ou uma foto como essa, né, isso aqui tudo, pessoal, foi tirado da internet, certo? Mas com certeza representa aí muitas unidades de saúde que a gente tem no Brasil, né? Então, quando eu vejo um cartaz como esse, eu fico preocupado, de fato. Será que faz sentido para essas senhoras conversar sobre estresse, né? O que é que passa na cabecinha delas, né? Tomando as ideias emprestadas aqui do David Castiel, né? Será que não existe aí um certo cinismo da nossa parte ao desenvolver uma ação educativa nesse modelo? Como desenvolver ações educativas que não sejam hipócritas, né? Que não tenham caráter de prescrição moral? Como não transformar, por exemplo, a atividade física em mais um remédio? Como, inclusive, temos programas norte-americanos que defendem isso, né? E um remédio geralmente amargo, né? Eu acho que a gente precisa repensar urgentemente assim, a forma de tematizar a atividade física no contexto da saúde pública. E o Matias colocou muito bem uma série de questões que a gente tem que repensar. E outra coisa que eu penso também sobre a educação em saúde é que cada vez mais a gente deve pensar na perspectiva do referencial da educação popular em saúde, né? Que ela traz elementos aí novos, políticos e uma metodologia diferente de trabalhar com os problemas de saúde que eu acho que vai agregar bastante e a gente tem potencial para contribuir na saúde das comunidades sob essa perspectiva. Bem, feito esse levantamento, né, eu fiz aqui uma brincadeira de criar uma agenda de um profissional do NASF nessa perspectiva de trabalhar com grupos nas unidades básicas de saúde e fazer outras atividades que a gente vê que os estudos apontam que a gente já está fazendo. Então, olha só, com uma agenda lotada dessa aí, a gente consegue dar conta de poucas unidades, considerando aí que um mínimo de 2 vezes por semana seria interessante do ponto de vista de efeito para a saúde, ter pelo menos 2 vezes por semana uma atividade com os grupos, né? Então, assim, será que a gente consegue segurar a peteca por muito tempo trabalhando nessa pegada, trocando de unidade de um lado para o outro loucamente, sem atender de fato as necessidades aí de apoio matricial, trabalhando em outras perspectivas? Eu acho que isso é um tiro no pé que a gente está dando. Bem, e aí o que não temos feito, né? E o porquê não temos feito? Parece que até agora eu só botei um cenário catastrófico, né? Não é bem por aí também não, né, pessoal? Esses tipos de problemas não são apenas nossos, né? As outras áreas também
padecem desses mesmos problemas que a gente citou aqui, né? Então, assim, sobre o apoio matricial, a gente tem uma diversidade de materiais disponibilizados, mas que parecem não estar surtindo efeito nos processos de trabalho, né? Porque os processos de trabalho são questões muito mais complexas que dependem de muitos outros fatores que simples cadernos de atenção básica não vai resolver, né? A lógica de horizontalidade do cuidado, dos processos de trabalho, que suportam a ideia do apoio matricial ainda não são bem compreendidas, ao meu ver, pelos profissionais. E não só da educação física, volto a dizer. E aí ficam aquelas perguntas assim, né? Qual é o meu espaço dentro do NASF, né? Até onde eu posso ir sem invadir o núcleo profissional do outro, né? Como é que eu posso desenvolver competência no outro para atuar com os objetos do meu núcleo, né? Por exemplo, atividade física. Tudo isso gera um certo desconforto, particularmente por vivermos cada vez mais assim, no mundo em que a ideia de cada um no seu quadrado prevalece. Tanto por questões egoístas, individualistas, como por questões corporativistas, né? A gente já teve aí vários movimentos pelo ato médico, mas a gente pode ter daqui a pouco o ato da farmácia, o ato da fisioterapia, o ato da educação física, meramente por questões corporativistas, né? Então, assim, a compreensão do que é o trabalho de apoiar não está clara, né? A gente tem, assim, essas duas dimensões do apoio matricial e parece claramente que a gente está mais, né, pelo menos nós da educação física, mas imagino que outras áreas também, dando muita força na dimensão do suporte técnico assistencial, ou seja, ação clínica direta com os usuários, seja ela individual, seja ela coletiva, né? Mas aí reside justamente um de nossos problemas, né? Um dos nossos principais problemas. A gente tem uma série de ferramentas de trabalho no NAS, mas que, na verdade, exigem competências profissionais que não são desenvolvidas nos cursos de graduação. Se vocês perceberem, eu acho que a maioria de vocês são relativamente familiarizados com essas formas de trabalho, todas elas exigem uma capacidade de comunicação do profissional, uma necessidade de flexibilizar suas crenças em relação à forma de cuidar das pessoas, né, do cuidado em saúde. Exige pactuação das formas de trabalho colaborativo, né, entre tantas outras competências que a gente passa muito longe de tocar nelas durante a graduação. Então, assim, outro problema que eu vejo, né, que a gente usa pouco, que é a lógica de trabalhar na perspectiva de rede, né? A gente não sabe trabalhar em rede ainda. Eu vejo esse profissional do NAF, né, como um verdadeiro elo entre os vários pontos dessa rede, né, um articulador por natureza, capaz aí de fato de promover a integralidade do cuidado e uma continuidade do cuidado, né, justamente por ter uma visão privilegiada por não estar dentro das demandas ali do cotidiano dos serviços dentro das unidades básicas de saúde. E aí, quando a gente considera específico para a atividade física, a gente tem outros atores, aí, outros setores que são importantes e que o profissional do NAS pode e deve articular nessa ação dentro do NAS, né? Então, assim, quando a gente vê as diretrizes, a gente vê que temos vários caminhos e não tem uma forma só de fazer o trabalho no NAS, né? Então, esse talvez seja o principal problema que gera uma diversidade enorme de formatos de trabalho dentro do país continental como o nosso, né? Então, não existe forma certa de fazer. Cada contexto, cada cidade tem suas necessidades. Obviamente que tem alguns desvios, né? Aqui em João Pessoa, não, aqui em Cabedelo, e nessa cidade aqui que eu tirei hoje do site, né? Aqui paraibano também, Pitimbu, eles têm um prédio, uma estrutura física para o atendimento do NAS, né? Então, veja só, está indo totalmente contra a diretriz do NAS, que é um serviço mais itinerante, né, de apoio às unidades. Talvez para essas cidades esse formato de atenção seja importante, por resolver problemas de saúde. Então, inclusive, os usuários devem ter essa visão, né? Mas, com certeza, está fora do que é esperado para a atuação dentro do NAS, né? Então, assim, o trabalho em equipe não é fácil. Não é fácil. O Matias colocou muito bem, né? Trabalhar em equipe não é fácil. E, assim, por várias razões, né, a gente é criado num modelo isolado.
temos uma formação inadequada, relação de poder desiguais entre os núcleos de conhecimento, né? Pressão das demandas do próprio serviço, né? Constante vai e vem dos profissionais dentro das unidades, ou seja, não cria vínculo, né? A precariedade dos vínculos empregatícios, tudo isso gera uma medida de dificuldades que dificulta o vínculo entre essas duas equipes, né? E muitas vezes ocorre a cisão e o trabalho fica inviável até, né? Então, assim, não é fácil trabalhar em grupo, não é fácil trabalhar na perspectiva de apoio matricial, né? Mas a gente tem alguns caminhos aí para tentar transpor essas barreiras. Vou correr aqui, viu, Paulo? Não se preocupa não. Primeiro, a gente tem que partir da base, né? Não tem como a gente não falar da formação, tanto inicial como a permanente, né? A gente tem alguns exemplos de cursos com perfis de formação bem específicos para a área da saúde, né? Como o da USP Leste, mas, assim, transpor essa experiência para outras capitais menores do Brasil, eu acho difícil de que seria viável, né? O caminho acaba sendo a adequação de nossos currículos, né? Por meio das reformas curriculares. Talvez tentando estruturar componentes curriculares que tratem do SUS, desde sua lógica de funcionamento aos processos de trabalho, a inclusão de disciplinas da área de humanas para compreender a saúde como um problema social e não apenas como um problema de saúde também, é muito importante. E tudo isso preferencialmente buscando a perspectiva de formação interprofissional, né? Desde o início da formação, os estudantes aí aprenderiam a trabalhar juntos sobre uma perspectiva colaborativa, né? Talvez usar o referencial do perfil de competências aí encontrado por Coutinho, né, em 2011, ajude a dar luz aí para quem está trabalhando aí nas reformas, né, nos MDS. Aqui na UFPB a gente está, por exemplo, dando os primeiros passos nessa direção. A gente está com a disciplina agora, por exemplo, do trabalho interprofissional, como eu falei no início, e o engraçado foi que a maior parte dos alunos que se matricularam nessa disciplina foram da educação física. Então, isso demonstra a carência que a gente tem de formação nessa área. Convém destacar aí alguns esforços de colegas nossos, né, particularmente do Silvio, né, de trazer a temática da formação para a saúde em discussão aqui dentro da nossa área, né, e levar a educação física para alguns fóruns aí que discutem a formação inicial em saúde, né. Eu confesso que eu não sei como é que anda atualmente a BNEFS, mas sem dúvida fortalecer essa ideia seria interessante aí para concretizar mudanças, né. Outra perspectiva que deve ser valorizada e potencializada, né, é a nossa participação no PETS. Como política indutora de processo de formação, ela possui um potencial importante aí para gerar mudanças na formação em saúde, né. Em nossa proposta agora, que a gente está fazendo para o próximo ano, a gente quer abrir, por exemplo, aqui um fórum de discussão entre os diferentes cursos da graduação em saúde para pensar no modelo de formação mais integrado, né, criando uma área verde nos currículos, né, uma janela ali, talvez um turno na semana dos cursos, para pensar projetos curriculares em que tem atividades de ensino, pesquisa e extensão aí de maneira integrada entre os cursos, né? Então, o trabalho em equipe seria mais natural e menos traumático lá quando ele saísse do curso, né? Outra questão são as residências multiprofissionais, né? A educação física entrou já em várias residências, inclusive hospitalar, e a gente tem que participar, se incluir nesses editais para tentar consolidar aí uma formação para quem já saiu dos cursos, né? Não pode perder as oportunidades. Enfim, para quem já está nos serviços, a preocupação é em ajustar, procurar arranjos aí de trabalho que se alinhem mais com as diretrizes do NASF e da atenção básica como um todo, né? A gente viu que não é coisa fácil. Não dá para importar modelos exitosos de outros contextos, às vezes parece atraente, né, mas nem sempre garante resultados positivos. Então, assim, eu considero que o NASF, considerando que é algo novo em relação à estratégia de saúde da família, a gente está em fase de experimentação, né, vendo o que funciona e o que não funciona. Mesmo assim, não devemos parar de buscar caminhos aí, né? Então, assim, construir devagar processos de formação desses profissionais, com a participação de todos os atores, né, conforme a Política Nacional de Educação Permanente, parece ser uma opção viável, né? Seguindo essa lógica, a gente aqui está propondo no nosso grupo, junto com alguns colegas da saúde coletiva,
uma formação permanente aqui com os 16 profissionais do NASF de João Pessoa, assim, por meio de uma pesquisação. E a ideia é exatamente partir das dificuldades deles, dos entraves do cotidiano, do trabalho deles, para propor uma formação extensiva, não vai ser um curso de curta duração, uma formação aí que vai durar pelo menos 18 meses, com encontros mensais, para tentar apoiar o nosso apoiador, né? Já que a gente identificou no estudo há pouco tempo, o ano passado, com quase 600 profissionais da Estratégia de Saúde da Família aqui em João Pessoa, que as práticas de apoio matricial são bem escassas e elas não se associam com melhores níveis de competência percebida por esses profissionais. Então, assim, era isso que eu tinha para trazer. Espero ter contemplado aí a expectativa. Passei bastante do tempo fazendo aqui, mas, enfim, é um desafio falar de tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então, vamos ver se tem algum tempinho para uma discussão nossa aí. Fique à vontade, Paulo. Maravilha, Felipe. Muito obrigado pelo compartilhamento aí das experiências. Parabéns, né, pelo esforço empregado ao longo dessas, podemos dizer assim, até na melhor do sentido, dessas aventuras científicas, né, no NASF. E agora, rapidamente, até como nós temos, o tempo acabou passando um pouco, nós temos aqui 4 perguntas, tá? Agradeço a Priscila e ao Marcelo, que fizeram que compartilharam, né, algumas dúvidas. Podem ser as dúvidas de outras pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou começar pela Priscila, tá? A Priscila, ela nos conta que trabalha no NASF há 8 anos e gostaria que vocês tecessem uma orientação sobre como, né, ela poderia realizar pesquisas das ações que são realizadas no município onde ela vive, no sentido assim de orientar por onde elas podem ser começadas, né, quem buscar, né, como iniciar um processo de pesquisa no contexto do NASF onde ela vive, tá? Aí também eu vou fazer um condensado aqui que a Priscila nos brindou aí com mais 2 perguntas. Ela pergunta se vocês têm sugestão de organização da agenda NASF. E na terceira pergunta, ela nos conta, né, que realizou ações de apoio matricial, claro que com as dificuldades, né, porém, se vocês teriam alguma sugestão que poderia auxiliar na melhora, tá? Na melhora das ações de apoio matricial. Ok. Você vai fazer... A gente responde a Priscila agora? Sim, podem responder. Eu fiz esse bloco aqui, mas para condensar as perguntas dela. Tá, eu posso começar? Pode, claro. Bom, Priscila, não tem... honestamente, eu não tenho competência para te dar uma resposta muito direta e pronta. Eu acho que eu consigo pensar tranquilamente algumas boas referências que podem te ajudar a dar algum norte. Né? Acho que depois você pega o meu e-mail do Felipe, de outras pessoas. Eu acho que uma coisa legal da sociedade e dos eventos que a sociedade tem feito, tanto os eventos regionais quanto esses seminários online, é de aproximar as pessoas. Mas eu precisaria conhecer um pouco melhor o teu contexto. Como eu mencionei na minha fala, não é um livro de receitas. Eu acho que tem alguns princípios e algumas diretrizes que são fundamentais, né? Por exemplo, a primeira proposição, que todas as ações têm que estar articuladas e serem coerentes com os princípios do SUS. Claro que por uma questão de tempo eu não aprofundei esse ponto, mas é uma proposição que não poucas pessoas vieram conversar comigo que reviram alguns pontos da sua atuação em função dessa proposição. Porque pensavam um exemplo bobo. Grupos tão específicos, mas tão específicos, que o princípio da universalidade passava longe. Assim, era uma coisa tão quase clínica, muito com viés dos estudos de laboratório que muitas vezes se fazem nas universidades. Né? Eu quero uma senhora entre 60 e 62 anos, com olho claro, com tendência assim, tão específico que fugia. Né? Então, honestamente, eu precisaria de mais elementos para conseguir te ajudar.
Espero que talvez as proposições e também a fala do Felipe tenha dado algum encaminhamento. Sobre a questão das pesquisas, eu não sei exatamente qual é a tua região, Priscila, mas muitas vezes começar vendo se tem alguma universidade próxima. Mas também tentar saber que algumas coisas você consegue fazer, por exemplo, sistematizando a tua prática profissional, né? O teu trabalho. Então, tem coisas que tu pode mostrar como resultado, tentando sistematizar um pouco, que pode ser um bom resumo para um congresso, né, que você pode também ajudar a produzir conhecimento, que a gente precisa também desse tipo de evidência. Então, né, eu honestamente gostaria de te ajudar mais, mas eu precisaria de mais informações. Mas eu estou à disposição, e certamente o Felipe também. Com certeza. Bem, eu concordo plenamente com o Matias. Pesquisa tem que ter parceria, então tem que ter um suporte de quem já está imerso aí nesse campo, né? Então, procurar quem já vem fazendo alguma coisa, com certeza, se tiverem pessoas aí, não precisa nem ser da educação física, viu? Pode ser que tenham pessoas aí de outras áreas da saúde coletiva que tenham interesse em pesquisar junto com você a atuação aí na atenção básica. Com relação à agenda, é muito complicado, de fato, Priscila. A gente dá uma sugestão de agenda para o profissional do NASF. Né? O que a gente tem que evitar são as distorções da nossa agenda. A gente não pode ocupá-la com ações que não espelham o que é esperado do apoio matricial, que é a principal abordagem teórico-metodológica do profissional do NASF. Então, depende muito das necessidades de saúde do território, depende muito como é que está configurado o NASF dentro do município. Eu citei algumas informações aqui, a gente tem outras, tantas diversas. Lá aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem o profissional do NASF como apoiador, como gerente da unidade de saúde. Aí, às vezes, eu me pergunto, se o cara está dentro da unidade de saúde, às vezes preso, boa parte da vida dele preso lá, dificulta muito o trabalho dele. Então, assim, não existe uma receita. Cada cenário é um cenário e isso deve ser pactuado com a gestão e com as coordenações das unidades e os demais colegas do NASF. O que a gente tem que evitar são as distorções. Maravilha. Priscila, só para contextualizar, ela é da cidade de Arco Verde, no estado do Pernambuco, tá? Ela acabou colocando. Priscila, obrigado pela sua pergunta. E até também para a gente não passar o tempo demais, tá, gente? Eu vou selecionar outras duas perguntas aqui. Uma do professor Marcelo Zanetti, de São Paulo, da Universidade de São Judas Tadeu. E nós temos aqui também a pergunta do Gustavo, tá? Eu vou começar com a pergunta do professor Marcelo. Ele fala, né? Pensando que a aderência a programas de atividade física depende de uma série de variáveis, mas principalmente de mudanças comportamentais atreladas ao desenvolvimento da autonomia, por meio do empoderamento dos praticantes, como que o profissional de educação física deveria agir nesse sentido? Bom, esse tema eu gosto muito. Acho que a minha entrada na área da atividade física e saúde, ela se deu por essa curiosidade que eu tinha de tentar entender por que algumas pessoas conseguiam ser ativas e outras não. Por que alguns grupos conseguiam ser mais ativos do que outros e assim por diante. E vai parecer fugir do tema, mas a resposta não é muito diferente da anterior, no sentido de que a gente não consegue dar uma resposta totalmente pronta para isso. Mas, viu, professor Zanetti, acho que tem muita literatura legal sobre esse assunto. Tá? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de literatura. Eu acho que a própria literatura que constrói o ideário da promoção da saúde, ela dá algumas pistas bem legais. Não especificamente sobre adesão e aderência, mas nos fazem entender o quão as ações precisam ser articuladas. E se a gente parasse e pensasse exemplos, a gente chegaria a vários, da área da educação da atividade física ou outras áreas. Ontem mesmo, alguém compartilhou comigo, no grupo da residência em saúde da família aqui da UEL,
um manual direcionado, do manual do Ministério da Saúde, direcionado aos agentes comunitários de saúde sobre como lidar com a questão do agrotóxico nas pessoas. Aí a gente refletiu como essas ações são desarticuladas, né? Enquanto o Congresso Nacional libera geral, permite coisas que em nenhum lugar civilizado do mundo são permitidas, o coitado do agente comunitário de saúde tem que dar conta disso. E o material, diga-se de passagem, muito bem feito, muito bom, com o apoio do pessoal da Unicamp, que é muito competente nessa área, mas só para dar um exemplo do como as ações muitas vezes são desarticuladas. Ao mesmo tempo em que eu faço o incentivo da alimentação saudável, o governo brasileiro subsidia a Coca-Cola. Ou seja, coisas assim absolutamente desarticuladas, e aí a gente fica enxugando gelo em nível individual. E é evidente que o nível individual é importante, que a educação em saúde ela é importante, que cabe aos profissionais de educação de saúde trabalharem com o aumento do conhecimento das pessoas a respeito dos temas relacionados à saúde, informações válidas, rigorosas, etc, etc. O que a gente não pode é achar que se limita a isso. Porque senão a gente fica, como o Felipe comentou, até de uma maneira um pouco cínica. Nesse contexto brasileiro atual, eu às vezes me sinto cínico em dizer para as pessoas que elas precisam ser ativas fisicamente ou terem alimentação saudável. Porque o contexto, é óbvio que algumas pessoas vão superar isso tudo e ponto. Mas também é uma lição importante da promoção da saúde. Quanto mais fácil for a adoção de comportamentos saudáveis, mais pessoas vão aderir a esse comportamento. A gente precisa pensar as estratégias a partir não da facilidade que eventualmente a gente tem para ser ativo, e sim da dificuldade que o outro tem. E isso parece uma bobagem, mas é muito difícil. Tem um artigo que a gente publicou no ano passado, que fala sobre adesão e aderência em um programa de exercícios físicos de pacientes com HIV/AIDS. E a gente mostra que o programa é muito bom enquanto ele existe. Ele parou, depois em torno de 20% das pessoas, depois de 6 meses, continuam ativas fisicamente. Isso está na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Eu sugiro também o artigo do Adrian Bauman, que o professor Rodrigo Reis é coautor da série do Lancet de 2012, que faz uma boa síntese sobre o que a gente sabia até então dos fatores que influenciam a prática de atividade física ou não. E o artigo do professor Rodrigo Reis, de 2016, também na série do Lancet, em que ele vai trabalhar um pouco essa ideia de como a promoção da atividade física é um tema intersetorial, intrasetorial. Então tem muita literatura legal sobre isso. O artigo, que o Paulo é um dos coautores, sobre economia comportamental, ele vai falar um pouco dessas questões, o artigo está para sair. Então, professor Zanetti, a tua pergunta é muito legal, muito coerente e vale muito a pena ser discutida. Mas a gente precisa se apropriar de outras questões que transcendem o pouco tempo que a gente tem aqui, mas assim como no caso da Priscila, eu fico à disposição e vai ser um prazer trocar ideias sobre esse assunto contigo, com quem mais quiser. Tem gente muito boa no Brasil, inclusive, estudando essas questões. Temos tempo ainda, Paulo? Felipe, eu posso, sem querer, obviamente, cortar o espaço e a possibilidade de discutir, eu gostaria de te convidar, Felipe, para uma discussão aqui aberta pelo Gustavo, né, que ele fala da falta de consciência política que os profissionais têm, tá? Porque na graduação é pouco trabalhada a inserção do profissional de educação física, e quando chega no fim da residência, a região não tem profissional no NASF, e sim na academia da cidade, que acaba fragmentando o processo de saúde e doença da população. Ele conta, né, então temos que trabalhar a formação política dos discentes e profissionais para lutar da inserção do profissional e de um SUS mais equânime, universal, de qualidade e público. Só para contextualizar, o Gustavo ele fez residência em saúde da família, na UPE, e mestrado em ciências da saúde na Federal de Pernambuco. Ele atualmente atua como tutor voluntário da residência da saúde da família
com ênfase em saúde do campo nas cidades de Garanhuns e Caruaru. Tá? A questão de consciência, né, de fomentar, de politizar esse futuro profissional que vai atender do SUS. Então, o Gustavo, né? Isso. Gustavo, isso é uma deficiência. É uma deficiência da maioria dos nossos cursos de graduação. A gente está muito mais aproximado do mercado, né, pelo fitness, principalmente no bacharelado, né? Há uma lógica, né, de estar sempre se atualizando para trazer um produto novo para a educação física, para se virar no mercado depois. E não temos nenhuma formação política, porque ninguém fala de SUS na graduação em educação física. Ainda está começando os primeiros componentes curriculares ali nos nossos cursos. E aí é aquela coisa, uma andorinha não faz verão. Então, por mais lá na UFPB que a gente tem uma disciplina lá, atividade física e saúde, e tem uma optativa também que é ofertada semestre sim, semestre não, são 2 momentos no curso para um resto de 2.000 horas em que você escuta os professores falando uma lógica diferente. Então, assim, eu acho que o caminho talvez seja, ao pensar essas reformulações curriculares, em que a gente sente junto com alunos de outros cursos da saúde, que a gente escute outros professores formados em serviço social, odontólogo, enfermeiro, que tem outra visão, além da nossa visão da educação física, a gente vai começar a ter um pezinho mais politizado, digamos assim, e acabar se tornando, na verdade, um militante em defesa do SUS, né? Porque eu não vejo um trabalhador do SUS que não seja militante do SUS. Se ele vai ali para cumprir a carga horária dele e sair correndo o mais rápido possível, como a gente tem os médicos, né? A categoria médica faz isso com muita maestria, não todos, mas a maioria dos profissionais, a gente acaba enfraquecendo o SUS. Tanto dentro do próprio serviço, como a visão que as pessoas têm do serviço, né? Então, eu acho que passa por aí. Tem mais oportunidades dentro da própria graduação, escutando outras pessoas, talvez abrir concursos específicos na área de saúde coletiva também ajude um pouquinho a gente a amadurecer essa visão aí mais política, vamos colocar assim, né? É uma visão política mesmo, né? Que você tem uma defesa de um sistema que, como você falou, integral, equânime, gratuito, de qualidade, enfim. Não é fácil. Isso daí vai demorar bastante ainda e espero que nesse cenário político que a gente se encontra hoje, a gente consiga fazer isso mesmo, porque senão aí vai ser ladeira abaixo, né? Acho que é Maravilha, isso. Felipe. Alguma contribuição, Matias? Não, eu concordo, Gustavo. Acho que é isso mesmo. A gente precisa... Eu acho que nem só na formação. Acho que enquanto sociedade, o Brasil não comprou a ideia de um SUS universal para todos por diversos motivos, né? E aí a gente tem essa ideia de que é coisa de pobre. Então é diferente de uma sociedade que pensa um sistema público para todo mundo. Eu tenho a impressão que no Brasil, se você fizesse uma pesquisa com as pessoas e pedissem para elas se elas são favoráveis a um sistema público de saúde, a maioria delas diria que sim. Mas algumas delas com a lógica de que não para que eu use o SUS, mas que a minha faxineira, quem não possa pagar, etc, etc. E aí, quando eu tenho isso naturalizado na população brasileira, é difícil eu acreditar que algo vai mudar. Mas eu reforço, e aí tanto o que o Gustavo escreveu do que o Felipe, eu acho que os cursos de graduação eles são fundamentais em romper com essa lógica e mostrar que é possível sim um sistema eficiente, universal, seguindo os princípios finalísticos do SUS, que não vai ser perfeito, como não tem nenhum sistema do mundo perfeito, mas que a gente pode construir enquanto sociedade brasileira algo melhor, tá? E que não se faz isso da noite para o dia. Mas eu assino embaixo, o Gustavo tem toda a razão. A gente precisa ter essa dimensão, que alguns vão chamar de uma dimensão mais atitudinal, né? A gente precisa construir, não só naqueles que vão trabalhar no SUS, mas com os alunos de maneira em geral, que é inclusive uma questão civilizatória e ética, a questão de a gente ter um sistema de saúde universal e de qualidade. Maravilha, Matias. Eu vou me
pedir perdão, nós temos aqui uma pontuação do Oscar, né, um colega uruguaio que participou também aqui do nosso seminário, e ele apresenta, né, que no Uruguai ainda não existe uma postura de trabalho interdisciplinar no contexto da saúde pública, né? E ele sugere que no país, né, no caso do Uruguai, existe uma política mais assistencialista e não de prevenção em termos gerais, né? A prevenção ela está encaminhada pelos municípios, né, que são de um outro ramo político, e muitas vezes essas políticas estão sendo encaminhadas unicamente por um político ou por profissionais que têm um determinado grau de politização. Em termos gerais, né, daí ele acaba questionando como vocês veriam uma política igualitária para atender desde a prevenção e também a assistência. Vocês poderiam em 1 minuto responder isso, meninos, por favor, até para que eu também possa finalizar aqui o seminário? Pela nossa cara, já viu que 1 minuto não dá, né? Mas só uma coisa que a gente não pode esquecer é a questão do subfinanciamento também. É óbvio que nem todos os problemas do SUS passam pelo subfinanciamento, é óbvio. Mas também é evidente que é um sistema subfinanciado. Enquanto a gente não tiver dinheiro suficiente nem para atender de maneira adequada o tratamento, a doença, a cirurgia, o remédio, etc., vai sobrar muito pouco para outras formas, para outros modelos. É claro que uma coisa se encaixa na outra. A coisa não é tão simples, eu não vou ter como me aprofundar agora em relação a isso. Mas olha só, se eu não consigo chegar lá no seu Antônio e falar, seu Antônio, você não vai fazer a cirurgia que custa 50 mil reais, porque com esses 50 mil reais eu vou contratar não sei quantos profissionais de educação física e outras pessoas vão deixar de morrer. Eu não tenho como fazer isso. Então, a questão do subfinanciamento é uma questão estruturante em relação aos problemas de saúde do SUS. Não único, evidentemente. Tá? Só para deixar claro que a gente tem problemas estruturais a serem resolvidos para que a gente consiga esse equilíbrio que o Oscar menciona. Pegando o gancho na última palavra do Matias, aspecto estrutural, Oscar. Então, assim, o nosso SUS, ele é assim, hoje, baseado na atenção básica, estratégia de saúde da família aí como organizadora do sistema, não foi da noite para o dia. Né? O processo foi longo, data da década de 70. Né? A reforma sanitária iniciou-se lá na década de 70, durante o processo aqui no Brasil, que estava bem conturbado naquela época, né? 70 e 80. Então, assim, foi uma conquista da população brasileira com que o SUS fosse desse jeito. Então, tem que mudar lá em cima, na política. Então, tem que ter uma movimentação dos atores sociais que discutem a saúde no seu país, no Uruguai, para que pense num sistema que seja diferenciado, que não seja assistencialista. Então, não adianta um trabalhador em saúde tentar ser uma gota no meio do oceano, ele tentar fazer um trabalho um pouquinho diferente, se toda a lógica de funcionamento da saúde no seu país não for alinhada com o trabalho dele. Então, eu acho que o problema, o buraco o problema é mais alto aí, é um problema estrutural mesmo que tem que partir da política. Então, a atuação individual ali do profissional é muito limitada, né, para tentar mudar uma realidade. Maravilha. Felipe, Matias, aos demais colegas que fizeram parte desse extremamente interessante, se me permitem até o adjetivo, seminário, eu agradeço mais uma vez, não apenas pelo compartilhamento do conhecimento de vocês, das experiências que vêm sendo tocadas, e obviamente espero poder contar com vocês e muitos daqueles que estão nos assistindo em outras atividades da sociedade brasileira. Também gostaria de agradecer as inúmeras mensagens aqui que eu recebi, de parabenização às falas do Felipe e Matias. Espero reencontrá-los o quanto antes possível e desejo um ótimo final de quarta-feira a todas e todos. Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês todos aí.
Prazer. Valeu, Matias. Abraço, Felipe. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau.